E ele disse também, né, Pio? Ele falou também sobre o futebol ser preferência, o futebol ter prioridade, porque o Mineirão, em primeiro lugar, é um estádio de futebol. Pelo menos eu acho que ainda é. Com certeza, Léo, ele falou a respeito disso, sim. E esse comitê formado agora poderia ter sido formado anteriormente, mas o Estado viu que a relação entre os clubes e a concessionária que administra o Mineirão, ela ia engatinhando, mas ela andava. Agora, sem o futebol, assustou o Estado e, por isso, ele resolveu entrar aí com essa medida de formatação do comitê, inclusive é uma medida que está em contrato. Agora, o Estado tem 66 datas anuais para puxar para o que ela quiser, inclusive para um jogo de futebol, por exemplo. E aí é isso que o Fernando Marcato vai falar aqui agora na turma do bate-bola. O Estado tem direito a 66 eventos de futebol gratuito. O Estado pode avocar 66 eventos. Se for o caso, metade vai para o Atlético, metade vai para o Cruzeiro. E aí o Estado pode até participar nesse tipo de receita, né? Então, pelo menos esses 66 eventos estão previstos. Agora, eu não posso manifestar em cima de uma disputa comercial, nem é nosso interesse, eu nem posso colocar o Estado a serviço de interesses comerciais de lado a lado. Mas ele diz o seguinte: a Minas Arena precisa prestar os esclarecimentos e trazer as boas justificativas. Então, não adianta simplesmente eu dizer, não, eu não quero, não, eu não posso. Normalmente, nesse tipo de ambiente, espera-se, né, que você crie um ambiente com a participação do Estado, das federações e dos clubes e da própria Minas Arena, um ambiente colaborativo e cooperativo. Quando você joga a luz pro tema, todo mundo dá uma relaxada, né, e procura colaborar. É a primeira medida que a gente vai ter que tomar. Se esse negócio persistir, a gente tem que avaliar à luz do contrato se dá para fazer mais alguma coisa dentro dos limites do Estado. Mas a nossa expectativa é que com essa participação no comitê, esses problemas, se não forem reduzidos em 100%, sejam reduzidos consideravelmente. Ô Pio, peraí, ô Everton Guimarães, essa é muito nova aqui para mim. Atenção, o governo do Estado tem 66 datas. 66 datas com o Mineirão, que ele pode utilizar para evento de futebol. Então, Pio, me esclarece uma coisa aqui. Atlético e Cruzeiro podem dividir aí, cada um jogar 33 vezes lá no Mineirão se entrar em acordo com o Estado? Podem, Léo. Só não seria de graça. Foi inclusive uma pergunta que eu fiz hoje na coletiva para o secretário Fernando Marcato, perguntando se, por exemplo, o Estado poderia entrar nessa situação oferecendo datas ao Cruzeiro, as datas do Estado, para que o Cruzeiro se mantivesse como mandante no Mineirão até que essa situação com a Minas Arena fosse resolvida. Ele disse que sim, e que teria que olhar com o jurídico essa questão de custos, mas claro que o Cruzeiro teria que pagar pela operação do jogo, teria algum custo, não seria de graça, mas se o governo quiser repassar essas datas que ele tem, seja para o Cruzeiro, Atlético, América, ele pode sim, foi o que confirmou o Fernando Marcato nessa entrevista coletiva. Agora faz uma conta comigo aqui, Everton. Se a Minas Arena ainda recebe alguma coisa do governo, porque não atinge uma meta com o jogo lá. Se ela não receber nada porque for com data do governo, mais dinheiro nosso lá de dentro. certa forma o governo vai pagar pro Atlético, pro Cruzeiro jogarem lá? Não, essa história tá longe de ser resolvida, Léo, e tá longe de ser simples de ser entendida. Tá muito complexa, muita complexa. Coisa que ninguém sabia. Por isso que não dá pra de repente quem tá do outro lado dizer que nós temos que ter aqui um posicionamento definitivo, a última palavra com respeito a isso. É muita situação envolvida, é muito corpo jurídico para discutir, para resolver. Agora, que precisa mudar? Precisa. Por quê? Existe um contrato, ele está sendo seguido rigorosamente como tem que ser. Ele é um contrato leonino, há 10 anos já foi denunciado que sim. Ele não está sendo seguido, não. O que vinha acontecendo com essas 66 datas aí nos últimos anos? Não, eu estou dizendo com relação a Minas Arena. O Estado mesmo não está usando as 66 datas. Não, mas nunca usou. Pois é. Aliás, o problema do Cruzeiro com o Mineirão iniciou-se por causa da cessão da data do Estado ao Atlético na final da Libertadores de 2013. Que aí o Atlético, o Estado usou uma data que tinha. Aí o Cruzeiro disse, eu também quero. E aí, como a coisa não andou lá, o Cruzeiro, aí gerou essa dívida de 30 milhões, o Cruzeiro tem com a Minas Arena, a partir daquele problema. O Pio tá aqui, sabe muito bem da história. Foi sim, o presidente na época, Gilvan Pinho Tavares, parou de pagar, destinar aquilo que o Cruzeiro teria que repassar a Minas Arena,
pela justificativa de que o Cruzeiro agora teria que também jogar de graça, porque o Mineirão havia oferecido ao Atlético um jogo de graça, né, uma data de graça. O Samuel Lloyd disse ontem, quando esteve conosco na Band, que o Cruzeiro e o Atlético não estavam pagando o aluguel do estádio, né? Ele disse isso. E hoje, rapidamente conversando com o Samuel novamente, perguntei se era possível um reacerto, né? Sentarem e resolverem de outra forma e tal. Ele disse, olha, o que é possível é a implementação de novas receitas para ganhos conjuntos. Novas receitas para ganhos conjuntos. Isso num trato ali numa reunião, num acordo de cavalheiros e tal. Agora, juridicamente, eu sinceramente não sei o que o Estado pode fazer. Mas reafirmo aquilo que disse ontem a você na turma do bate-bola, Léo. Eu acredito que a coisa vai voltar a se acertar. Eu acho que o Cruzeiro vai voltar a jogar no Mineirão em breve. Eu também acho. Eu acho que o Estado vai ter função determinante nisso e como o Estado tem que ter mesmo. Afinal de contas, repito, o Mineirão foi construído com dinheiro público, foi reformado com o financiamento do BNDES, que é um órgão público, e sim, a Minas Arena está fazendo, ela cumpriu o contrato e tudo. Mas se não está legal, gente, não está legal para ninguém, o Estado tem que intervir. Todas as informações, Léo, sobre essa coletiva do governo sobre o Mineirão, claro, no itatiaia.com.br. Beleza, 6h20. Deixa eu falar para